Fala pessoal, tudo bem com vocês? Às vésperas da decisão da Copa do Brasil, Vitor Pereira sinaliza que vai ficar, segundo o jornalista, hein? E esse anúncio pode acontecer já já, depois da final. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, a informação é do jornalista Fábio Lázaro, do portal Lance, em que foi publicada nesta terça-feira, dando todo o indicativo de que Vitor Pereira está mais próximo do sim do que do não. Eu conversei com o Lázaro, inclusive, porque com todas as pessoas que eu conversei nos últimos dias, com todas as notícias que eu apurei, existe uma grande dúvida ainda no ar. Poxa vida, muita gente pergunta aqui, o Vitor Pereira vai ficar, não vai ficar? Talvez nem ele tenha tomado essa decisão. E tudo que a gente sabe é que o Vitor Pereira ainda não decidiu. A gente volta àquele assunto lá atrás. Ele gostaria de ficar, ele já entendeu que quer ficar, mas tinha o problema familiar da sua sogra, a saudade da família, o fato dele estar longe, né, da sua casa e tudo mais durante todo esse tempo. Não conseguiu, né, obviamente, se adaptar tanto assim, mas algumas coisas estão pesando a favor da sua possível permanência. Eu ia dizer provável, mas a gente não sabe exatamente, né? Tô confiando na notícia do Lázaro, que obviamente me contou o seguinte, com todas as pessoas que conversei, ele está muito inclinado a dizer o sim, já está praticamente tudo certo, mas palavras do Lázaro para mim, né? Chico, enquanto não está assinado, a gente não pode, obviamente, cravar, né? Enquanto não tiver lá no papel a assinatura e o anúncio oficial, fica só uma informação de bastidor que ela pode ser contrariada a qualquer momento, porque a gente pode tá apurando, né, que ele está muito mais próximo de aceitar, chega na hora, enfim, perde o título, a gente não sabe, repensa, ganha o título, pensa, missão cumprida, vou embora, ele não sabe, né? Tudo pode acontecer até a última hora, é importante falar isso pro torcedor, porque eu tenho certeza que muitos estão alimentando essa expectativa, e tem que alimentar mesmo, porque há um indicativo, há uma sinalização do sim, mas se ele não acontecer, as pessoas podem acabar frustradas, né? A matéria do Lázaro, ela diz o seguinte, ó, só falta assinar, mas a tendência é que o técnico Vitor Pereira siga no Corinthians em 2023. Ele já sinalizou a decisão para a diretoria e está aguardando somente a final da Copa do Brasil para formalizar a situação. O cenário atual foi ganhando corpo em processo de formiga, que contou bastante com a identificação de Vitor com o clube alvinegro. Isso é importante. Um dos principais fatores que está fazendo com que o Vitor Pereira permaneça e dentro de uma tendência é exatamente essa identificação que ele criou com o clube. Amizade com o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, e também com seus pares, o clima que ele encontrou para poder trabalhar, o respaldo que ele teve da diretoria para poder trabalhar e a sinergia com a fiel torcida. Ele ficou impressionado com essas demonstrações de apoio da Fiel no treino aberto, isso eu posso falar para vocês, com a torcida presente no estádio, e depois da pandemia a gente viu como a torcida do Corinthians, como sempre fez, jogou junto com o time e conseguiu resultados importantes. Jogos emblemáticos na temporada, como a reversão contra o Atlético Goianiense, o jogo contra o Fluminense, o jogo contra o Boca na Argentina, tudo isso colocaram o Vitor Pereira com um coração mais corintiano, dá pra dizer assim. E a gente sabe que talvez ele tenha mercado lá fora, que seria mais cômodo dentro de uma zona de conforto ele voltar para o futebol europeu, mas o Vitor sempre disse, sempre deixou claro, gosto de desafios, gosto de me desafiar. E quando ele aceitou o projeto do Corinthians, ele sabia o que ele tinha pela frente, talvez não imaginasse a proporção, mas sabia o quanto era difícil um português, um europeu, chegar aqui no futebol brasileiro num clube que não tinha o histórico recente de contratar estrangeiros, não era como, enfim, outros clubes que já estavam fazendo isso. O Corinthians não tinha na gestão André Sanches, o Andrés era traumatizado com o Daniel Passarella, não queria técnico estrangeiro, e o Duílio quebra esse paradigma, né, e traz o Vitor Pereira, que precisava conquistar a fiel torcida, isso não é fácil, precisava lidar com jogadores cascudos, medalhões, altos salários, mas que não podiam jogar juntos, precisava promover jogadores das categorias de base e eles precisavam entrar rápido no sistema dele, precisava fazer o revezamento de acordo com o que ele imaginava que o time poderia e deveria jogar
mesmo tomando muitas críticas, porque em alguns momentos o time era insuficiente, porque o elenco não foi tão bem planejado assim. Enfim, ele teve que lidar com tudo isso, gente. E mesmo assim, chegou numa final de Copa do Brasil, praticamente não saiu do G4 do Campeonato Brasileiro e ainda chegou numas quartas de Libertadores, onde caiu pro Flamengo, num outro momento, né, das duas equipes, o Flamengo voando, o Corinthians ainda se estabelecendo, sem jogadores importantes, como o Renato Augusto, o William, naquele processo de saída, era o Flamengo, e ainda assim, o que ele diz tem razão, quando a gente parece desculpa de técnico quando perde, mas ele tem razão, o clube não tinha chegado numas quartas de final desde 2012. Então ele trouxe um avanço, evidentemente, ele conseguiu progredir. O Corinthians não tem tido tradição na Libertadores. Desde 2012, quando ganhou o título, não avançava. Parava nas oitavas, parava em pré-Libertadores. Dessa vez, chegou nas quartas de final. Então, o trabalho, ele é brilhante? Não, mas eu acho que ele é muito bom. Diante das possibilidades que ele tinha, diante do que ele conseguiu fazer e até do que ele quis fazer. Não é nem do que ele conseguiu, é do que ele quis. Porque muita coisa que ele fez foi por escolha, foi por opção. Não, o Paulinho vai ficar no banco nesse jogo. Depois ele nem pôde contar com o Paulinho. E outras escolhas a gente não concordou, como por exemplo o Roger Guedes voando e ele preferindo o William, faz parte. Eu acho que as escolhas questionáveis, tá tudo certo. A gente tem que analisar o todo. E diante dessa identificação com a torcida, com os jogadores, com os dirigentes, o Vitor criou essa vontade de permanecer. Eu até vou seguir na matéria aqui, que o Lázaro escreveu, que ele diz o seguinte: durante a preparação corintiana para a decisão contra o Flamengo, VP se viu cada vez mais engajado com as expectativas do timão e comovido com a forma que foi abraçado pelo clube, o que envolve inclusive a relação de confiança e amizade com o presidente do Ilho. Nos últimos dias, a diretoria já havia notado uma certa mudança na postura de Vitor, considerando a permanência. Se nas primeiras conversas o treinador sinalizava que poderia sair, principalmente por conta da saudade da família, as mais recentes já mostravam um treinador participativo na construção do planejamento para o futebol corintiano do ano que vem. E isso é importante. O Vitor não acha justo que a sua história no Timão termine em 2022, independentemente qual seja o resultado da final. Ele levou aos familiares que não se vê aposentando ou tirando algum período sabático agora, quer seguir trabalhando e nesse momento o projeto que ele enxerga mais seguro para sua carreira é o corintiano. Focado na permanência de Vitor no Corinthians, aí a matéria segue, né, dizendo que a direção do clube nunca foi atrás de outro treinador e precisa saber o que ele vai responder para aí então definir o seu planejamento com outro profissional no banco de reservas. Nunca chegou até a monitorar, mas nunca chegou a ir atrás oficialmente de nomes como o próprio Tite. O Corinthians não foi, porque conta com o Vitor Pereira no ano que vem. Caso ele não fique, aí sim, acho que até é obrigação do Corinthians tentar o Tite, né? O Juan Pablo Vojvoda, por exemplo, do Fortaleza também, chegou a ser sondado, mas nunca buscado oficialmente. Por quê? Porque a diretoria conta com o Vitor Pereira. Enfim, são informações do Fábio Lázaro, repórter do Lance, e que foi o único cara assim que chegou mais próximo de ter algum sinal. Porque com todas as pessoas que conversei, setoristas, pessoas que acompanham o clube, fontes que eu tenho lá dentro, me disseram que a sensação é que ele ainda não decidiu, porque a resposta ainda não há. Então, se ele já tem sinalizado nas conversas, montado o planejamento, tem dado indicativos de que pode permanecer e que realmente falta esse anúncio e a assinatura para renovação por mais um ano, então acho que a gente está mais próximo do sim do que no não. Claro que a gente vai ter que esperar essa decisão, não sei se vai impactar uma derrota ou uma vitória, mas é fato que já dei minha opinião e vou reafirmar. Seria fundamental o Corinthians permanecer com esse projeto para 2023. Depois desse primeiro ano, o Vitor Pereira estará muito mais envolvido com o clube, estará muito mais inserido no calendário do nosso futebol, conhecedor do elenco, para a montagem, inclusive, de algumas peças fundamentais que ele precisa, e pelas indicações que ele já fez até agora, eu acho que ele é capaz disso. Ele e a sua comissão. O Fausto Vera, indicação dele, o Rafael Ramos, indicação dele, que é um ótimo reserva para o Fagner, o Fausto Vera então nem se fala, então o Yuri Alberto, que era um jogador que ele precisava porque ele queria um centroavante, e a gente está vendo que
ele tinha razão, especialmente num jogador do nível do Yuri Alberto. Então eu acho que ele tem capacidade de fazer isso. Montar o elenco, definir suas prioridades e a manutenção, né, gente? Quando dá certo, a manutenção é sempre o melhor caminho. Claro que se não dá, você precisa trocar, mas eu não acho que seja o caso. Eu acho que a tendência é ele evoluir ainda mais esse trabalho a partir do ano que vem. E você? Tá confiante? Diante dessas informações, você acha que tá mais pro sim ou pro não? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!